Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras de abril, o que eu andei lendo aqui, e também as minhas últimas compras, porque o mês passado foi um mês meio de dificuldades de leitura, digamos assim, mas eu me propus a vir sempre aqui mostrar o real, né? O que tá acontecendo. E o mês passado para mim não foi muito bom para leituras, mas foram boas as que eu fiz. Bora lá dar uma conferida? Mês passado eu não consegui focar muito em leitura e eu tava com outros problemas, outras coisas para resolver em casa, e foi um mês que eu tava com muito pouca concentração, sabe? Então eu li pouco mesmo. Eu, eu reli, na verdade, porque eu tinha que fazer um resumo, né? Para o meu clube de leitura, que foi A Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan. Nós lemos e o debate foi muito bom, foi muito proveitoso. Nós conseguimos conversar bastante, assim, sobre questões levantadas aqui, que são, em sua grande maioria, o tratamento que os homens intelectuais sempre deram às mulheres. Então, tipo, principalmente na Idade Média, que é, né, que é no século XV, que é escrito, a gente vai ter aqui essa sensação, né, essa reclamação, na verdade, e essa postura de que não, de que as mulheres são importantes. E é fantástico ver aqui nesse livro todo o acesso à mitologia, todo o acesso à história antiga que a Christine de Pizan tinha lá no comecinho do século XV. São muitas reflexões, sabe? É um livro, assim, muito bom. Ela vai citar seres mitológicos, ela vai citar rainhas e mulheres poderosas da antiguidade. Algumas, eu confesso que quando a gente lê assim, a história não tinha chegado para nós, de determinadas mulheres. E também uma coisa que surpreende muito quando a gente lê é a questão de que a gente tem essa ideia de que a mesma história antiga que chegou na Idade Média é a que sobreviveu e chegou até nós hoje. E não, a história ela muda. Aqui a gente tem, assim, algumas questões das Amazonas, algumas questões que são assuntos que muito tempo depois, no século XX, entraram em voga, e que aqui ela já tinha 2 ou 3 reflexões sobre determinado assunto, sabe? É um livro maravilhoso, sem falar, assim, que tem tanta coisa que ela escreveu aqui, que seriam fundamentos fundações, porque ela usa o termo da escrita do livro como a construção de uma cidade, né? Para deixar para outras mulheres. Então, muito dessa fundação, da ideologia que ela coloca nessa fundação, depois a gente vai ler outros pensadores que vieram depois, como Maquiavel, por exemplo, e a gente vai ver assim, tipo, mas essa ideia eu já vi. Só que ele veio muito depois dela, né? A escrita do Maquiavel veio depois, e aqui a gente tem uma base, sabe? Do que depois ele vai tratar, principalmente no Príncipe. Mas é uma leitura ótima, gente. Assim, ó, quem puder, eu quero fazer uma resenha só dele, porque são muitos assuntos, assim,
E eu acho que são coisas muito importantes para a gente pensar, não só na escrita, não só na história, mas no desenrolar mesmo dessa transmissão de conhecimento, sabe? Vale super a pena, quem puder, leia. Eu li com as meninas lá do Clube Livros sobre Livros. A gente concluiu a Divina Comédia, O Paraíso, e eu não consegui acompanhar os encontros, infelizmente, mas eu sinto muita falta. E a leitura foi maravilhosa, sabe? Que obra, assim, ó, merece tudo que todos falam, sabe? Tipo, de ser uma obra-prima e de estar indicado em todas as listas de livros para serem lidos. Merece. Merece total a indicação. É uma baita obra, tá? E vale super a pena. Eu amei completar essa leitura. Depois, eu tô lendo por conta essa biografia, eu tirei até o marca-página que tá uma caneta, da Elizabeth I. Essa biografia ela foi publicada aqui no Brasil pela Zahar e eu tô gostando bastante, até porque esses três assuntos, assim, eles acabam meio que conversando, sabe? A maioria deles ocorre no século XV e XVI. Então, a gente tem o conhecimento de 2 séculos, assim, onde a história estava bem pulsante, as revoluções, as batalhas estavam muito em alta, assim, muito em voga, e a gente consegue perceber que todos eles estão se conversando de alguma forma, sabe? Então, tá sendo bem interessante. Talvez por isso também eu não tenha conseguido me focar tanto, porque eu tinha outras coisas para resolver, né? E acabei meio que demorando para ler, mas tudo bem, faz parte. E aqui a gente vai ter a história não só da vida, mas o início, a introdução desse livro é muito boa, porque ela nos traz toda a questão da guerra, né? Da Guerra das Rosas, como ficou conhecida, que foi a guerra que acabou levando os Tudors ao poder. E dentro dessa guerra e desse crescimento da família Tudor na Inglaterra, a gente vai ter o nascimento da Rainha Elizabeth, é porque o próprio fato da Elizabeth ter assumido o reino é uma coisa que é total fora do comum, né, na época, e pela forma também como ela ascendeu a esse trono, porque a mãe dela, a Ana Bolena, foi assassinada, né, a mandato do rei, mesmo que tenha sido feita uma encenação para que ela fosse julgada, né, encenação de um julgamento, na verdade, para condená-la por traição. E a Elizabeth, depois de toda essa jornada bizarra, assim, das duas, ter sido rainha por tanto tempo, ter colocado, de certa forma, a Inglaterra nos eixos, assim, porque o Henrique VIII era uma pessoa muito difícil e ele criou diversos atritos dentro do país, né? E mudando de religião, enfim, diversas coisas. E eu quero trazer essa resenha aqui para vocês, mas eu tô lendo meio devagar, assim, falha minha, mas em breve eu trago, tá bom? Eu nem ia mostrar porque, tipo, é uma leitura muito rápida, assim, muito boa, mas eu vou falar só pra indicar mesmo, sabe? Quem ainda não leu é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. É muito curtinho, ele é todo ilustrado.
É um livro tão bonitinho, gente, tão bonitinho. Ele vai falar sobre amizade e sobre as relações que fazem a gente se sentir em casa. É aquele livro do quentinho no coração, sabe? Então, fica aqui a dica, tá? É um livro bem curtinho, não sei se vai 20 minutos para ler, porque tem bastante ilustração, como eu mostrei, e a escrita é curtinha, né? Mas é de uma profundidade, é de um carinho, assim, dá um acalento. É muito bom, tá? Fica aqui essa diquinha. E teve aquela promoção do App Day na Amazon e eu consegui comprar 2 livros. Um do Minoa, que é a história do inferno, que eu tô terminando de ler o Nascimento do Purgatório, do Legoff, que eu não terminei ainda, que é grossinho também. E daí eu comprei esse aqui, que depois eu quero ler. Quando não sei, em algum momento aí nas próximas semanas. E também eu comprei esse aqui, ó, que eu queria muito ler, porque ele resgata essas escritas da antiguidade. E eu nem comecei a ler ainda, chegou pra mim a semana passada, acho que foi. E eu quero muito ler, porque ele vai trazer um estudo mesmo sobre os primeiros livros, as primeiras escritas, e eu acho que eu vou adorar. Então foram só esses 2 também, né? Porque a situação não tá fácil, mas valeu a pena. O preço tava bem bom, assim, e eu consegui. Esse aqui até ele tava meio que esgotado, eu não tava conseguindo comprar ele. E daí agora ele voltou, e daí eu consegui pegar, tá? Como eu disse, né? Vou repetir, não foi um mês que eu consegui ler muito, mas foram leituras bem boas, bem interessantes, e eu trouxe para vocês, né? Porque sendo muito, sendo pouco, eu me propus a trazer aqui as minhas leituras do mês. Então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem comigo aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm interesse, assim. Eu sou apaixonada